Como recortar imagens quase que de forma profissional sem utilizar o Photoshop? Quer saber como? Fica comigo nesse vídeo que eu te ensino passo a passo. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Silva, sou publicitário e designer gráfico e você está no canal Design de Conversão, o canal feito para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. A aula de hoje é uma das aulas mais solicitadas aqui no canal, como recortar imagens. Apesar de eu já ter dado algumas dicas em outras aulas de como utilizar algumas ferramentas gratuitas, como por exemplo o Remove BG, existem algumas técnicas que melhoram a qualidade do recorte. E é nessa aula que eu vou te ensinar algumas delas. Uma das atividades mais penosas na vida de um designer, se você perguntar para qualquer um, é recortar imagens. E o que eu quero dizer com isso? Que não existe mágica. Se você quer um recorte mais aprimorado, que pegue todos os detalhes, que tenha um recorte fino, bem detalhado, você, de fato, irá precisar recortar na mão. E daí você pode me dizer: nossa, Rodrigo, existem ferramentas gratuitas ou ferramentas que fazem recortes com um único clique. Tem o Remove BG, tem o próprio Canva que faz isso. Tem a varinha mágica dentro do Photoshop, tem a varinha mágica dentro do Photopaint e do CorelDRAW. E eu vou fazer assim para você. Existem sim essas ferramentas, mas infelizmente elas não resolvem todos os problemas que nós muitas vezes precisamos ter em relação à qualidade. E eu preciso dizer isso para vocês para que depois não desçam aí nos comentários e ficam dizendo: ah, mas existe a ferramenta X e a ferramenta Y que faz algo parecido com isso e fica maravilhoso. Na boa, vou concordar. Muitas vezes essas ferramentas automáticas facilitam. Afinal, às vezes nós temos uma imagem que é super fácil de recortar e essas ferramentas dão conta, principalmente se talvez a arte que você estiver fazendo não exige uma qualidade muito grande de recorte. Então é por isso que eu digo que, apesar de penosa, os designers profissionais preferem cortar as imagens na unha. E por que eu digo isso? Porque dessa forma eles têm um controle absoluto sobre o recorte da imagem. Eles conseguem definir exatamente onde eles precisam recortar, entrar um pouquinho mais ou sair um pouquinho mais da imagem, pegar um ponto da imagem que talvez não tenha muito contraste e talvez a ferramenta de recorte automático não consiga identificar. Então só assim é possível você de fato ter um recorte perfeito. E a ferramenta que nós vamos utilizar hoje aqui, eu já apresentei em outras aulas aqui no canal. É a Photopea, uma ferramenta muito parecida com o Photoshop, só que com alguns benefícios. É gratuita e é online, ou seja, você não precisa comprar e você não precisa instalar no seu computador. Você pode utilizar no próprio navegador. Então, sem mais delongas, vamos para frente do computador aprender a recortar dentro do Photopea. Então, galera, agora aqui de frente para o computador, nós vamos começar então a nossa aula para recortar imagens quase que de forma profissional. E a ferramenta que nós vamos utilizar aqui novamente é o Photopea. Como eu disse, eu já apresentei essa ferramenta em outras aulas aqui no canal. E para quem tem uma certa intimidade com o Photoshop, pode perceber que ela é muito parecida com a área de trabalho do Photoshop. Eu vou aqui abrir meu Photoshop só para vocês terem uma noção de como se parece. Então aqui vocês estão vendo que é a tela principal do Photopea. E agora eu vou mudar para a minha tela do Photoshop. Então perceba que esta aqui é a minha tela do Photoshop, ela é muito parecida com a tela do Photopea. Então tem uma pequena diferença aqui entre elas. Então aqui para começar eu quero apresentar uma das razões que designers profissionais preferem fazer o recorte na unha. Então para você que talvez esteja tomando contato pela primeira vez com o Photopea, para abrir uma imagem ou um projeto também de PSD, que é no caso o Photoshop, dentro do Photopea você pode vir aqui em abrir do computador, caso esteja no computador. Então eu vou clicar aqui em abrir do computador e vou até a pasta onde estão os arquivos dessa aula. Então aqui nos arquivos dessa aula eu trouxe algumas imagens, cada uma delas tem uma especificidade para utilizar determinadas ferramentas dentro do Photopea. Então eu vou abrir aqui primeiro essa imagem aqui, desse casal correndo, clico aqui em abrir. Então aqui está um dos grandes desafios que ferramentas de recorte automática ou as próprias varinhas mágicas do Photopaint ou Photoshop não consegue resolver. Como eu disse no início desse vídeo, imagens com pouco contraste ou com uma resolução um pouco menor dificultam a identificação das arestas, ou seja, dos contornos das imagens. Então note que aqui o rosto da moça está bem definido, então eu consigo ver aqui
os limites do rosto dela em relação ao fundo. Já que no rapaz, que está numa outra distância focal da tela, ele está até um pouco desfocado, o limite de transição entre o rosto dele e o fundo já fica um pouco mais desafiador, principalmente aqui na área do pescoço e também aqui na parte do headphone. Vocês vão entender do que se trata isso em relação às ferramentas automáticas agora no teste que eu vou fazer para vocês. Então deixa eu voltar aqui ao tamanho máximo da tela, apertando o Ctrl 0. Eu vou pegar a varinha mágica. As principais ferramentas ficam do lado esquerdo do Photopea. Então venho aqui. Caso não esteja aparecendo a varinha mágica para você, basta você clicar uma vez em cima dessa ferramenta, no caso aqui é a quarta, e você escolhe uma das ferramentas. Aqui no caso eu estou pegando a varinha mágica. Se eu clico na varinha mágica e seleciono ela, e clico nessa área aqui maior, que deveria ser o céu, perceba o que acontece. Ele não pegou toda a imagem, então a seleção não pegou as laterais no canto aqui. Existe uma certa indefinição do limiar entre a linha do horizonte mais o céu. Então se eu der um zoom aqui com Ctrl+, e apertar o espaço para rodar a tela, perceba que a varinha mágica fez uma seleção da área do pescoço. Ela não conseguiu identificar a diferença de cor entre os pixels do fundo e do pescoço do rapaz. Sem contar que a seleção de forma automática não faz uma seleção muito próxima da área que eu gostaria de cortar. Então, é bem provável que a seleção dessa imagem aqui tenha um contorno branco, que talvez não é interessante. Então, se eu subir aqui novamente, perceba que aqui em cima também, na área do headphone, a seleção também entrou do arco do headphone. Então, é baseado nesses desafios que a maioria das vezes nós preferimos recortar na mão mesmo. Bom, para o nosso recorte eu não vou usar essa imagem aqui, eu só queria dar esse exemplo que pode acontecer com muita gente. Então eu vou fechar isso aqui e vou abrir uma outra imagem. Não vou salvar, clico aqui novamente em abrir do computador e vou fazer a seleção desse cubo aqui branco. Clico em abrir, dou um Ctrl 0 para ele abrir na tela toda. Vou manter aqui a varinha mágica só novamente para dar um exemplo para vocês. Aparentemente, as linhas limites entre o fundo e o cubo estão bem nítidas. Entretanto, para a inteligência artificial, ainda assim é um desafio, porque tem pouco contraste. Por isso que eu falo, a percepção do olho humano é de longe superior à percepção de pixels da inteligência artificial. Então, se eu pego a varinha mágica e clico em qualquer lugar aqui, percebe o que acontece. A seleção vai pegar boa parte do cubo. E mesmo se eu clico em cima do cubo, ele vai pegar outras partes do fundo. Talvez a região que dê mais contraste seria essa área mais escura aqui. Então, se eu clico nela, de fato, ele faz a seleção, pois essa imagem aqui está bem mais definida do que essas outras duas faces do cubo. Então, essa primeira parte aqui foi para deixar claro para vocês qual que é a intenção de utilizar ferramentas que não são automáticas para o recorte, beleza? Agora, diante de imagens que de uma certa maneira não é tão complexa para recortar, você pode utilizar ferramentas de recorte rápido. E aqui você vai encontrar, tanto aqui no Photopea quanto no Photoshop, o terceiro ícone. Então, se você der um clique aqui para você abrir, note que vai aparecer 3 ferramentas: seleção laço, laço poligonal e ferramenta de laço magnético. A ferramenta de seleção de laço, quando eu clico nela, ela serve para você clicar e arrastar, e ela vai fazendo uma seleção conforme você vai puxando e arrastando o mouse. Então ela faz a seleção baseado naquilo que você arrastou. Então, se eu clico em qualquer lugar aqui para desfazer essa seleção, ela some. Se eu volto aqui e pego o laço poligonal, eu já não consigo segurar e arrastar. Ele vai clicar e do primeiro clique ele vai marcar uma seleção. Então, se eu dou 2 cliques aqui para desfazer a seleção, eu posso clicar aqui no ponto do vértice desse cubo. Deixa eu aproximar dando Ctrl+. Então, clico aqui na ponta desse cubo, no primeiro ponto. Clico aqui no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Então, para finalizar a seleção utilizando a ferramenta de laço magnético aqui no Photopea, você deve contornar o objeto até chegar próximo do ponto inicial que você iniciou. Então você traz o mouse até o primeiro ponto e dá apenas um clique do mouse. Feito isso, a seleção está feita. E para você tirar o fundo desse objeto, então aqui, para você de uma certa forma finalizar o recorte dessa imagem aqui, basta então você vir aqui no canto inferior direito, nessa opção aqui de um retângulo com um círculo no meio, que é adicionar máscara de rasterização. Quando você clica,
ele automaticamente faz uma seleção em máscara do objeto selecionado. Então, se eu venho aqui embaixo, novamente no canto inferior direito, e clico na folha Nova Camada, para gerar uma nova camada, venho aqui, clico e arrasto essa camada para baixo. E aqui no lado esquerdo inferior, eu escolho uma cor qualquer, clicando na paleta de cor. Deixa eu pegar um verde aqui, esse verde escuro. Dou um OK e aperto Ctrl Delete no teclado. Agora eu tenho um fundo verde com o meu cubo recortado. Então perceba que para cortar objetos geométricos de forma prática, você pode utilizar o laço poligonal. Fácil, fácil, né, gente? Quer dizer que você também é obrigado a utilizar o laço poligonal apenas para formas geométricas? Não. Você pode utilizar para qualquer coisa que você queira recortar. A diferença aqui, as distâncias que você vai clicando para fazer a seleção acaba sendo menor e proporcional à forma do objeto que você está recortando, beleza? Agora vamos para a segunda imagem. Então deixa eu fechar essa imagem aqui, fechar aqui no X, dar um OK. Antes de você me perguntar como é que salva a imagem sem fundo, eu vou deixar para o fim para mostrar para vocês como é que faz a seleção, como é que faz para salvar a imagem sem fundo, beleza? Então novamente clico em abrir do computador, vou selecionar essa maçã aqui, clico em abrir, vou aumentar na tela apertando Ctrl+. Aqui mais uma dica, caso você queira dar zoom, além do Ctrl+ e Ctrl- para diminuir o zoom de forma centralizada, você pode apertar a tecla Z do teclado, que você aciona a ferramenta de zoom, que é a lupa. Cliques do mouse, você vai aproximando da imagem em pontos que talvez você queira. E para diminuir o zoom, você aperta e segura Alt do teclado, fica com o sinal de menos na lupa e você vai clicando e a imagem vai diminuindo. Se você quiser movimentar a tela sem movimentar o objeto, você aperta e segura o mouse, a imagem da mão aparece e você consegue arrastar para lá e para cá, beleza? Então vou dar um Ctrl 0 para maximizar na tela toda. Aqui novamente só, por exemplo, se eu pegar aqui a varinha mágica e clicar aqui na área em branco, ela também faz a seleção, só que note que aqui embaixo, na área onde existe uma pequena sombra da maçã, a varinha mágica também não selecionou. Então esse, novamente, é um dos grandes problemas de você utilizar ferramentas de forma automática. Então deixa eu desfazer essa seleção. Como eu disse, eu posso pegar a ferramenta de laço poligonal e posso ir clicando na lateral da maçã, que também é possível fazer o recorte dessa forma. Só que o recorte não fica tão refinado, porque você vai criando pontas. Então o objeto fica parecendo que teve um recorte poligonal. Afinal, você está utilizando a ferramenta de recorte poligonal. Como eu disse, você pode também utilizar a ferramenta de laço poligonal. Só que agora nós vamos utilizar uma outra ferramenta, que é uma das ferramentas mais utilizadas pelos designers na hora de recortar imagens, que é a ferramenta caneta ou Path, e ela se encontra no menu lateral, logo abaixo da letra T, caneta, ou a tecla de atalho P. Então você clica nela, vou dar um zoom aqui na nossa imagem, eu escolho um ponto onde eu quero iniciar, lembrando que, novamente, uma dica muito importante para fazer recortes precisos e profissionais é você trabalhar com o zoom o máximo que der em relação ao objeto que você está recortando. Então aqui eu vou dar um Ctrl+ para aproximar mais da tela. Com a minha caneta já selecionada, é muito importante que você venha aqui em cima no canto superior esquerdo, nessa opção aqui em forma, e mude para demarcador. No Photoshop é automático você já ficar com a seleção demarcadora ativada. Aqui no Photopea, por padrão, ele fica forma. Forma, ele vai gerar um objeto, e demarcador, como o próprio nome diz, ele vai gerar uma área demarcada em volta do objeto. Então clico aqui em demarcador, vou escolher qualquer área do contorno do meu objeto para dar o primeiro clique, lembrando que toda a seleção ela precisa iniciar em um determinado ponto e finalizar neste mesmo ponto inicial. Então eu clico aqui para o meu primeiro ponto, vou escolher um outro ponto próximo para dar um segundo ponto, um terceiro ponto. Perceba que vai gerando uma linha reta, só que a maçã ela não é quadrada e ela não é poligonal, então ela tem curvas. E como é que a gente pode fazer para deixar essas linhas curvas? Eu vou movimentar a minha tela aqui para deixar mais claro para vocês. Então eu desço aqui próximo dessa área curva aqui, então perceba que ainda estou com a caneta selecionada, e na curva eu vou apertar e segurar o clique do meu mouse.
Então perceba que agora gerou um vértice que me mostra que eu estou curvando essa linha. Então eu posso fazer isso, solto, então eu tenho uma curva aqui um pouco mais suave, posso vir para o próximo ponto que eu quero, então eu vou chegar nesse encontro aqui. Quando eu clico aqui, perceba que de uma certa forma ele mantém a curva. E caso você não esteja gostando da curva que você fez, para você alterar aqui no Photopea é simples, você aperta e segura a tecla Ctrl e clica em cima do último vértice que você criou, ou do penúltimo no caso. Você clica em cima, note que as âncoras de deformação aparecem novamente. Então você pode clicar em uma delas e mantendo o Ctrl selecionado, você pode selecionar um desses pontos aqui e você consegue movimentar para deixar curvado como que você quiser. Você pode arrastar para um lado, esticar ou diminuir, para deixar da forma que você quiser, mais próximo do recorte do objeto. Beleza? E para continuar fazendo a seleção, você aperta e segura o Ctrl e clica em cima do último ponto que você clicou. Então você pode continuar fazendo a seleção do objeto. Então a partir de agora eu vou acelerar esse processo, pois é só repetição. Então, como eu disse para vocês, agora estou no meu penúltimo ponto da seleção e para finalizar essa seleção, agora eu vou clicar no meu primeiro ponto para fechar essa seleção. Beleza? Agora se eu dou um Ctrl 0 aqui, perceba que a maçã está totalmente selecionada. E para agora, de fato, a gente criar uma máscara para tirar o fundo dessa maçã, diferente da ferramenta que nós utilizamos, que foi o laço poligonal, nós precisamos fazer com que essa demarcação vire uma seleção. E para fazer isso é simples. A gente vem do lado direito aqui, clica na opção Demarcadores, clica em cima do ícone aqui do Workfat, e aqui embaixo no canto inferior direito, você vai clicar na opção Seleção, que é essa primeira opção aqui. Feito isso, a seleção da maçã está feita. Agora, para a gente mascarar, para ficar sem fundo, a gente vem aqui em Camadas, e desce novamente aqui na opção de adicionar máscara de rasterização. Clica aqui e pronto, a nossa maçã está recortada. Então, novamente, se eu colocar um novo fundo aqui, clicando em nova camada, jogar essa camada por baixo. Como já estou com o verde selecionado, só aperto Alt e Delete, o verde vai para o fundo da nossa imagem. E se eu der um zoom na nossa maçã, perceba o recorte que foi feito. Então, é um recorte bem preciso, bem perfeito. É lógico que com mais tempo aí na sua imagem, você consegue de fato dar um recorte bem preciso para que não fique essas áreas brancas aqui. Aqui, como é apenas uma aula para ilustrar para vocês, não fica tão perfeito assim. Deixa eu aumentar o tamanho da tela aqui. Então, só para concluir a respeito de recortes, o que eu quero dizer para vocês? A Photopea, ela supre a necessidade das pessoas que não têm o Photoshop para fazer recortes mais precisos e profissionais. Porém, por ser uma ferramenta online, ou seja, ela utiliza o navegador, ela não tem potência de processamento como tem no Photoshop. Então, algumas coisas ou aperfeiçoamentos que são possíveis de se fazer em relação a recortes de imagens, você talvez não consiga fazer, principalmente em imagens muito grandes, que tenham muitos detalhes de recorte, como por exemplo, cabelos, árvores e etc. Então é bem provável que você tenha lentidão. E outra, se a sua internet for lenta, isso vai se reverter em atraso e dificuldade no seu trabalho em uso da ferramenta Photopea. E novamente, como eu disse, essa talvez seja uma das atividades mais penosas para o designer, que é recortar a imagem. Mas de fato não existe mágica. Se você quer qualidade, se você quer um recorte mais preciso, um dos caminhos é fazer dessa forma. Existem várias outras técnicas que melhoram cada vez mais o recorte. Só que isso implica em mais conhecimento técnico de ferramenta, combinações de ferramentas e a utilização do Photoshop. Então, para aqueles que têm pressa para recortar e estão em busca de mais qualidade, infelizmente você não consegue com facilidade. Quanto mais qualidade você quer de recorte, mais tempo e dedicação você deve dar em relação ao recorte. Se você não se preocupa tanto com a qualidade do recorte, aí sim você pode utilizar ferramentas de recorte automático. E agora então, para nós salvarmos a nossa imagem recortada sem fundo, para a gente poder utilizar no Canva ou qualquer outra ferramenta, a gente precisa tirar o fundo que eu acabei de colocar. Então, para isso é simples, você pode desativar aqui clicando nesse olho, ou você pode também deletar a camada, clicando em cima da camada
vindo aqui no canto inferior direito, clicar na lixeira, apagar camada. A camada vai embora e fica só a camada da maçã. Feito isso, basta vir aqui em cima no canto superior esquerdo, clicar em arquivo, descer na opção exportar como e escolher PNG. Preste atenção, todas as imagens com fundo transparentes devem ser no arquivo PNG. Então você seleciona PNG. Nessa tela que se abre aqui, ele vai mostrar a qualidade final do PNG que você está salvando. Então, como eu utilizei uma imagem muito grande, ela está com mais de 7.000 pixels de largura, aqui você pode também diminuir o tamanho da sua imagem. Então aqui eu vou colocar ela com padrão 1980. Ainda assim, ele mantém uma qualidade muito boa. Feitos os ajustes que você quiser nessa tela aqui, basta clicar em salvar. Então você vai escolher a pasta onde você quer salvar. Clique em OK. Agora eu vou acessar a pasta onde foi salva a nossa imagem. Então perceba que aqui está a imagem original, com fundo branco, e aqui está a imagem recortada sem o fundo. Aqui eu posso utilizar essa imagem aqui recortada onde eu quiser, beleza? Então é isso, pessoal. Essas eram as duas técnicas que eu queria trazer para vocês de utilização de recorte. Então, só recapitulando, para recortes fáceis de figuras geométricas, por exemplo, você pode utilizar o laço poligonal. Para todas as outras imagens, você pode utilizar a caneta. E caso você venha aí embaixo nos comentários perguntar como é que faz o recorte de cabelo, entre outras dúvidas que requerem mais qualidade de recorte, eu já adianto que, dentro da Photopea, eu não pretendo trazer conteúdo assim, pois é um desafio muito grande fazer esse tipo de recorte dentro do Photopea. Eu posso muito bem trazer utilizando o Photoshop, mas o Photopea eu só vou utilizar para demonstrar na prática como fazer recortes mais simples. São recortes simples, porém com um toque de profissionalismo. Legal? Então lembrando que o site para você utilizar o Photopea é o www.photopea.com. Eu vou deixar o link do site na descrição desse vídeo aqui. Então é isso, pessoal. Essas são algumas técnicas que facilitam você a ter um recorte mais preciso e quase profissional. Entenda que você pode sim utilizar as ferramentas de recorte automático. O que eu quero mostrar aqui é que muitas vezes essas ferramentas, infelizmente, não fazem um recorte exatamente como nós precisamos. Então, conhecendo essas técnicas, você garante que você de fato consiga fazer um recorte exatamente como você quer, de uma maneira bem próxima do recorte profissional. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. E se foi, deixe seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda, deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!